Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é de autoria da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. Hoje introduzindo o capítulo de número 14, muito bonito, chamado Sinal do Cristo. Não te constranjam as próprias limitações no serviço de amor cristão a que te entregas. Prossegue no roteiro do bem, felicitando o próximo, embora esteja sedento enquanto distribuis a limpa. Olha que bela, né? Como se fosse assim: olha, não espere estar pronto para que você possa servir. Não espere se lapidar completamente, se transformar por inteiro, a fim de que você comece a servir. O caminho é um pouco diferente disso, né? Enquanto você está em serviço, em trabalho, sobretudo ao próximo, é que a gente vai se melhorando, se lapidando, se polindo mesmo. Como um diamante bruto que, ao entrar em contato com as experiências, com as situações e com as pessoas, é que a gente vai se lapidando. Então, nós não nos encontramos prontos e, de fato, não estaremos, né? Tudo esse processo de renovação, isso de que cada dia, com as lições que aparecem, com os desafios que nos ocorrem, é que a gente vai sendo lapidado pela vida. Então, não te constranjam as tuas próprias limitações no serviço a que te entregas. Então, muitas vezes você vai ver, né? Nossa, mas eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito, como que eu posso fazer esse serviço? Como que eu posso me entregar a esse serviço, sendo que ainda me falta tanto? E é inclusive percebendo que é nesse movimento, né, nessa ação, que a gente realmente vai ganhando recursos e se transformando. Então, que a gente não nos sinta completamente imperfeitos e, portanto, inservíveis, né, no serviço. Não, tem espaço e tem tarefa para todos nós. A contribuição que nasce no suor e nas lágrimas carrega o sinal que a legitima. Olha que belo, né? Como o suor desse trabalho intenso, incansável, constante, perseverante. E essas lágrimas que são, olha, vez ou outra, a vida vai estar acompanhada de dor. Mas Sinal do Cristo, e é muito bonita a mensagem com esse nome, né? Sinal do Cristo. Suor e lágrimas, carrega o sinal que é legítimo. E é interessante, né? Porque muitas vezes ele fala que você vai felicitar o próximo, né? Embora esteja sedento enquanto distribui a linfa. Então, muitas vezes você se sente assim tão pequeno e muitas vezes em uma situação, né, assim, mental, emocional e psicológica não tão boa, e você fala, não, agora não é momento de contribuir, não vou ter o que dar. Mas é também perceber que muitas das vezes a gente vai estar sedento, né? Vai estar enquanto a gente distribui algo. Mas é como se ao distribuir algo que supostamente, inclusive, está nos faltando, é que a vida nos reabastece para que então a gente reabasteça alguém. E essa é uma das coisas mais lindas da vida, né? Que esse estar em movimento, esse se propor a se entregar a esse fluxo da vida, é como se a gente ganhasse forças, redobrasse nossa própria energia para então ter algo para doar. Então, não espere o momento em que você esteja completamente preenchido. Não, mesmo nos dias mais difíceis, como diz ali, prossegue. Mesmo que muitas vezes você esteja sedento enquanto você está distribuindo a linfa, porque isso também há de te alcançar, para que então você possa ter o que doar. Muitos companheiros apontarão as tuas falhas, procurarão inibir o verbo que colocas à disposição da boa nova, no entanto, continua. Sabes que no momento oportuno terá os lábios selados e em silêncio pelo Senhor, quando lhe aprouver. Então, claro, nós não somos espíritos perfeitos, então muitas vezes aquilo que a gente fala não é totalmente o que a gente consegue empregar ainda na nossa vida, né? Então, de ter aquelas pessoas que nos apontem as falhas, aquilo que a gente ainda não conseguiu transformar dentro de nós. Mas é como se diz ali, né? Não fica fixado nessas críticas, vai e continua. Quando Deus aprouver que você desencarne, né? Que você
pare aquele serviço, vai acontecer, mas que você não faça isso por conta própria, né? Estarão no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que apregoas. Todavia, tens a certeza de que, no tempo devido, o Senhor dispõe de recursos para retirar de cena, caso desejes. Então, a mesma coisa, né? Muitas vezes, e é interessante perceber isso, muitas pessoas que nos conheceram há algum tempo atrás, né? Ou há muito tempo atrás, ou mesmo agora, têm visões fixadas sobre nós, ou seja, muitas vezes a gente foi, inclusive, isso mesmo, mas deu a batalha, ou está dando a batalha no sentido de se transformar, mas aquela pessoa não renovou o olhar em relação a gente, né? Muitas vezes ele é fixado no passado, em algumas ocorrências infelizes, fala, não, mas quem é essa pessoa para falar isso para mim? Né? Quem é essa pessoa para falar algo de bom? Foi a mesma que me fez tal e tal coisa, ou que em tal acontecimento conduziu a situação de tal forma. Sim, mas as pessoas mudam. E é bonito que a gente tenha essa autocompaixão, mas sobretudo que a gente renove esse olhar sobre o outro, né? Sobre essa pessoa que constantemente vive conosco ou que a gente conheceu há muito tempo, passou por alguma situação mais infeliz e muitas vezes cristaliza a ideia de que essa pessoa não se renovou em absoluto, então continua a mesma. Então muitas vezes a pessoa realmente já mudou de rumo, já se transformou, mas a gente ainda tem uma visão muito negativa dela, porque ela nos causou algum prejuízo, algum mal, alguma dor, né? Então, que a gente saiba renovar o olhar para nós num sentido mais positivo e, sobretudo, para os outros também, né? Segue, portanto, a reta estrada da fé, trabalhando na caridade sem fronteira. Reconhece os próprios defeitos, mas não te detenha neles. E isso é tão belo, né? Assim, olha, olhe para você mesmo com consciência, descubra os seus defeitos, se lapide, se aperfeiçoe, mas não se detenha muito neles. Sabe por quê? O nosso nível e o nosso grau de imperfeição é grande, né? Já foi maior já, mas ainda é grande. Se a gente se fixa nele, a gente não tem nem condições de levantar no dia seguinte para dar nossa batalha diária e, inclusive, vencê-los algum dia, sabe? Porque é nisso, né? É nesse reconhecimento sobre nós que com certeza a gente vai clarear as ideias e vai entender um pouco mais, inclusive as nossas tendências, né? Tudo aquilo que nós somos, mas que a gente não fixe tanta energia nisso, que a gente entenda que a gente não é capaz, porque muitas vezes tamanho foram os erros, ou tamanhas são as nossas imperfeições ao nosso próprio olhar, que a gente não se dá o direito de mudar, de ser melhor, de renovar os caminhos, de ter uma vida diferente, né? E isso é uma morte em vida, né? Só as plantas parasitas se nutrem das árvores mortas tranquilamente. Jesus é vida e doutrina cristã é ação. Ação. Vai adiante. Trabalha pelo bem e em teu próprio bem. Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes todos os acusadores que se detêm em enfermidades graves. Então, sim, se temos mesmo muitas coisas a lapidar, muitas coisas a renovar, muitas coisas a morrer dentro de nós para que o novo possa vir à tona, que a gente não se detenha nessas críticas que muitas vezes nos paralisam por muito tempo, mas muitas vezes nos fazem abandonar coisas muito significativas e que nos trariam realmente uma verdadeira libertação e nos transformariam o nosso olhar, a nossa própria vida, muitas vezes por inteiro, né? Então, que a gente não dê esses ouvidos a essas críticas mais ferrenhas. Saibamos sim das nossas imperfeições, daquilo que a gente ainda tem a corrigir, mas que a gente siga adiante fazendo a nossa parte. Se te informares que se conhecem as doutrinas pelos homens que nelas estão, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade, recorda em silêncio o Colégio Galileu, constituído de ladrões, decaídos e infelizes, no qual sobressaíram Judas, um traidor, Pedro, um negador, que, todavia, foram eleitos amigos do Mestre. Foi, porém, graças a eles que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura durante 3 séculos de martírio, que fecundou as arenas sanguinolentas com o sacrifício das próprias vidas.
graças a eles, hoje conheces o divino amigo. Então, se a gente for observar mesmo a vida dos apóstolos, né, tinham imperfeições graves, né, tinham muitas coisas a lapidar e a corrigir. Mas se Jesus se fixasse nisso, não os teria escolhido de forma nenhuma, mas por saber, né, ter esse olhar generoso e compreensivo sobre as falhas do outro que vê, né, que observa, que vê a realidade, que vê os defeitos, mas não se detém neles. E mais, né, dessas próprias pessoas que mesmo muito provavelmente, né, conscientes disso, no processo estavam ali tentando se lapidar, se construir, e foram quem foram, mesmo sabendo que não nasceram prontos, né? Foram sendo construídos. Esses grandes nomes, um Paulo, um Pedro, né? Foram sendo construídos mesmo, com graves erros, né? Com manchas ali na sua própria trajetória, mas que souberam suplantar isso, ou seja, sobressair. Mesmo a todas essas imperfeições, as reconheço, mas sei que ao paralisar minha estrada, eu não vou crescer como ser humano, né? Então eu preciso, sim, reconhecer tudo que eu fiz, mas seguir adiante, dando a minha batalha de ser melhor, né? E é isso, graças a eles conhece hoje o divino amigo. Então imagina se sentissem tão impotentes e tão sem utilidade que não pudessem contribuir em absolutamente nada por conta das suas imperfeições. A gente não teria a mensagem que tem hoje, né? Então é dar um alento também, né? Saber sim das nossas imperfeições, mas saber que é nesse caminho, é na ação, é construindo, é em movimento que a gente vai se transformar. Que a gente não espere as melhores circunstâncias exteriores, seja da própria saúde física, seja material, seja muitas vezes de tempo. Às vezes a gente não tem tempo, mas haveremos de encontrar um tempo para aquilo que é realmente essencial para o nosso crescimento espiritual, e é sempre tempo, né? Se quantos se dizem sadios soubessem das enfermidades soezes que eliminam o organismo, desfaleceriam de horror. Que muitas vezes aqueles críticos são pessoas que também não estão construindo nada. Então, veja, quanto é um pouco mais simples, né? E muitas vezes a gente vai perceber isso, quanto é mais simples a gente simplesmente só criticar, só apontar as falhas, mas vai viver a vida do outro, que muitas vezes está ali na sua batalha, que está ali em movimento, que está ali em ação, tentando se transformar em alguém melhor, né? Descobre-se o câncer quando ele se põe à mostra. Quem poderia informar com segurança quando se teria rebelado, desorganizada a primeira célula cancerosa? Julgar a Terra um grande hospital porque milhares de homens estão hospitalizados seria pecar por excesso de pessimismo, considerando-se ser o planeta abençoada escola de almas. Na verdade é isso, né? É de fato um hospital de almas, mas todos nós, nesse cadinho purificador, que a verdade é que as nossas imperfeições, elas nos causam muita dor, sobretudo, e também aos outros, a quem nos rodeia, ao mundo como um todo, mas todos nós estamos nesse hospital de almas, sendo lapidados para nos transformarmos em alguém melhor. Então, que a gente não veja a vida com esse excesso de pessimismo, nem as pessoas com esse excesso mesmo de defeitos. Não, que a gente tenha uma visão clara sobre a vida e sobre as pessoas, mas que a gente não se fixe nessa visão negativa, né? Na verdade, o planeta não é um hospital, mas uma escola de almas, em que cada um tem as suas próprias provas, né? E mesmo com as nossas imperfeições, nós estamos sendo lapidados diariamente. Se a gente não está fazendo isso de forma consciente ou por vontade própria, a vida está fazendo isso por nós e estamos ainda inconscientes, mas haveremos também de nos libertar disso um dia. Enquanto muitos aguardam a purificação para ajudarem a pureza dos outros, morrem à míngua, muitos contaminados morais. Então é isso, se a gente fosse esperar a nossa perfeição, a nossa completa transformação, nossa completa vivência do Evangelho, a gente nem teria começado qualquer trabalho. E mais, né? Isso não nos ajudaria no nosso processo de autotransformação,
mas tantas outras pessoas perderiam por não terem esse contato conosco, é o que ele diz ali. Morrem à míngua muitos contaminados morais. Enquanto todo mundo espera as circunstâncias perfeitas, a moral perfeita, a vivência perfeita de tudo aquilo que já sabe, muitos estão aí morrendo à míngua porque não fizemos o nosso serviço. Afinal de contas, nós estamos aqui para entrar no fluxo, e entrar no fluxo é encontrar a tarefa e o local mais adequado para que a gente possa viver essa nossa tarefa, né? Agir também ali no nosso meio social, que não, em geral não é grande, não é extremamente relevante, mas só aquele pouquinho que a gente faz, né? Que a gente dá diariamente, de alguma forma já está modificando alguém, né? Se o médico se recusasse a atender os enfermos porque está com a saúde algo abalada, bem grave seria a posição da medicina, né? Então, a grande verdade é que a gente vai ver que nós somos mesmo trabalhadores, muitas vezes doentes, mas atendendo outros tantos, né? Doentes também. Mas isso, inclusive, facilita, porque a gente aprende, mas ensina, né? A gente, aliás, ensina, mas também aprende. Então, somos isso, né? A gente cura, mas também é curado. Então não tem isso de que eu só curo. Não, é uma via de mão dupla, né? Eu ensino, mas eu também aprendo. Eu curo, mas eu também sou curado. E é esse processo mesmo de permuta uns com os outros, porque ninguém está completo, ninguém está perfeito. E nesse conjunto, nessas relações que a gente vai travando, é que a gente vai encontrando ali o diferente, o que renova o nosso olhar, o que nos melhora em uma parte que a gente não viu, né? E aí a gente fazendo isso com o outro também. Não te deixes descoroçoar, pois com aguilhão dos acusadores gratuitos, os que estão à margem somente enxergam um trecho do caminho. Em razão disso, não merecem a consideração da tua agonia. Então, que a gente só se fixe mesmo em críticas muitas vezes construtivas mesmo para o nosso bem de pessoas que estão em serviço, em caminho, em ação, em movimento, trabalhando também, né? Porque sempre vai ter quem aponte, quem está parado na estrada, quem te veja em um pedacinho da estrada que você caminhou e fale, olha, essa pessoa é isso, isso e isso. Não, mas eu sou algo muito mais além, né? Eu tenho outras tantas qualidades, a estrada que eu percorri é tão maior, essa pessoa viu apenas um fragmento, né? Então, ok, vou ouvir, vou analisar, mas não vou me fixar nisso, né? Que imperfeitos seremos mesmo, não só hoje, mas durante muito e muito tempo ainda. Deixa-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos, segue além. Mesmo sabedor das tuas limitações íntimas, rememora que, sedento algum, jamais inquiriu as qualidades morais de quem lhe oferece um copo de água fresca. E isso é belíssimo, né? Então, muitas vezes, um dito pecador, né, é quem, na verdade, vai auxiliar alguém no momento de necessidade. E você acha que a gente vai perquirir dessa pessoa? Eu não aceito ajuda. Não. Sedentos que estamos e famintos, eu preciso de qualquer pessoa que, de algum modo, vai me trazer algum alento. Não importa se errou muito, não importa se ainda é muito imperfeito, já está fazendo alguma coisa, já está dando a sua parcela de contribuição. Olha que belo, né? Ninguém perguntará também quem és e de onde vens, mas o que tem para dar, como sinal de que ele está contigo e tu com ele. Olha que bela, né? Que esse sinal de Cristo, é, que a gente não se atente de onde a pessoa veio, né? Mas o que ela está dando, que contribuição está fazendo, né? Porque muitas vezes a gente se fixa também nesses defeitos das pessoas. Nossa, mas essa pessoa aí falando essas conversas, agora querendo falar que modificou, sim. Todos nós temos o direito de mudar, de nos transformarmos, né? Na verdade, nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso próprio processo evolutivo. Um dia teremos todas as virtudes e as qualidades possíveis. Agora ainda não, mas estamos nesse processo, nós e os outros também. E ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende luzes na noite das almas, até o momento em que a luz dele fulgure em ti.
abrasando todo o teu ser e queimando todas as tuas iniquidades. Olha que belíssimo, né? E ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende luzes na noite das almas, até que algum dia, em vez de você acender essa luz, você seja a própria luz, essa luz irradie de ti. Mas enquanto isso, enquanto você não for virtuoso, enquanto você não tiver não for perfeito, né? Enquanto isso, que ainda assim você acenda a luz em outras pessoas, depois ela vai irradiar de ti, porque você já vai ser tão parecido, né? Vai ter atitudes, atos tão condizentes com o pensamento divino que essa luz ela vai irradiar de você. Mas enquanto isso, que a gente saiba acender luzes externas para nós e para os outros, né? Para iluminar o nosso próprio caminho e dos outros também. Porque é como se diz, mesmo doentes, alguma forma a gente pode contribuir, né? E essa doença não é só física, são as doenças da alma, são as nossas doenças morais, né? Essas iniquidades que ainda residem dentro de nós. Mas enquanto eu não irradiar minha luz, que eu possa acender essa luz, né? No meu caminho e no caminho de outras pessoas. Olha que belíssimo, né? Então, o sinal do Cristo é isso, né? Suor e lágrimas. É alguém que está em movimento constante, perseverante, em ação, e que muitas vezes tem ali dores, né? Muitas vezes está sedento, mas ainda assim está dessedentando alguém. É alguém que está com sede, mas ainda assim está dando água ali para alguém. Porque é exatamente nesse processo, nessa permuta, que a gente se dessedenta e também pode dessedentar tantos outros, né? Então, que belíssima mensagem. Que de algum modo tenha sido alento, esperança, de algum modo renovação de olhar para nós e para os outros, para o mundo. E muito obrigada pela escuta de hoje, viu, gente?